Muito bem, vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso curso de Criminologia comigo, Paulo Sumariva, e a partir de agora nós vamos trabalhar o tema estatísticas criminais. Vamos falar das cifras, né? A análise que tem que ser feita, a criminalidade real comparada com a criminalidade registrada. Vamos falar do conceito de cifra negra, né? O que leva à questão da impunidade, falar da cifra dourada, cifra, enfim. Vamos falar agora de estatísticas criminais, é esse o tema que nós iremos abordar. E quando nós falamos, né, justamente nesse cenário das estatísticas criminais, quando nós falamos em impunidade, a gente tem que pensar o seguinte, né? Após o século XIX, as ciências criminais elas alcançaram projeção. Daí porque, né, elas passaram a se preocupar com o estudo do fenômeno da criminalidade, levando em consideração as suas causas. Os estudiosos da criminologia, eles acreditam que por meio das estatísticas criminais pode-se identificar o liame causal entre os fatores da criminalidade e os ilícitos criminais praticados. Entretanto, sempre é necessário ter cautela na análise, né, desses dados oficiais. Até porque muitas das infrações penais, elas não são comunicadas aos órgãos do poder público. Ora por inércia ou desinteresse das vítimas, ora, né, por outros fatores, por outras causas. E aí é nesse raciocínio é que nos deparamos com a criminalidade real, a criminalidade revelada e a cifra negra, cifra oculta, enfim. O que é a criminalidade real? É a quantidade efetiva de crimes praticados pelos criminosos. A criminalidade revelada é o percentual dos crimes que chegam ao conhecimento do Estado, que é o que nós chamamos também de criminalidade registrada. E a cifra negra? A cifra negra representa a porcentagem dos delitos que não foram comunicados, que não foram elucidados, que não chegaram ao conhecimento da polícia, do Estado, da autoridade. Então, gente, nós estamos diante, na verdade, de um processo de atrição. O que é isso, né? O que consiste isso? Consiste no distanciamento progressivo entre as cifras nominais e as cifras negras da criminalidade, em que o subproduto é a constatação da diferença existente entre a criminalidade real e aquela que é apurada em estatísticas oficiais. Esse é o ponto importante, esse é o ponto que tem que ser muito bem estudado. Porque aí nós chegamos na cifra negra. Cifra negra também, né, denominada aí cifra escura, zona escura, né? Chegamos aí na cifra negra, que representa justamente essa diferença que existe entre a criminalidade real e a criminalidade registrada pelos órgãos públicos.
Cifra negra, gente, é o número de delitos que por alguma razão não são levados ao conhecimento das autoridades públicas, contribuindo para uma estatística distorcida da realidade fenomênica. Ponto importante, né? Quando nós falamos aqui na cifra negra. Cifra negra, a gente tem que pensar que nem todo o delito cometido ele é levado ao conhecimento do Estado. E se o Estado não toma conhecimento, não há como ele traçar metas para tentar coibir isso, né? Para tentar impedir que esse crime efetivamente aconteça. E aí nós podemos apresentar, gente, 5 destaques da cifra negra. Nós podemos apresentar aqui 5 destaques da cifra negra. Primeiro, a criminalidade real, ela é muito maior do que aquela que é registrada oficialmente. Ninguém tem dúvida disso, tá? A criminalidade real é muito maior que aquela que é registrada oficialmente. E no âmbito da criminalidade menos grave, a cifra negra ela é maior do que no âmbito da criminalidade mais grave. A magnitude da cifra negra ela varia consideravelmente segundo o tipo de delito. Óbvio, né? Delitos mais graves, cifra negra acaba sendo menor. Na delinquência juvenil é que ocorre a maior porcentagem de crimes com a menor quantidade de pena. E a possibilidade de ser enquadrado na cifra negra depende da classe social a que pertence o delinquente. Também é uma outra questão aí que tem que ser analisada, né? Que tem que ser vista, seguindo aí muita cautela. E aí nós chegamos na análise de Arnold Pilgram. Arnold Pilgram, ele propõe filtros. Ele estabelece filtros. E ele afirma que a ocorrência da cifra negra e da impunidade, ela resulta de um mecanismo de filtragem que envolve o legislador, as vítimas, as testemunhas, a polícia, Ministério Público, os tribunais, que elegem as ocorrências que devem ser definidas como crimes e as pessoas que devem ser identificadas como delinquentes e fazem com que o sistema penal se movimente apenas em determinados casos. E aí o Arnold Pilgram, ele elabora, né? Ele apresenta para a gente filtros. E ele traz então alguns filtros, 10 filtros, que acabam levando a cifra negra e acaba levando também a impunidade. E nós não vamos aqui só falar, né, a questão disso, né? Porque, por exemplo, quando nós falamos em crimes do colarinho azul, né, o blue collar crime, que são aqueles crimes praticados, via de regra, por indivíduos economicamente menos favorecidos. É a chamada criminalidade dos pobres, né? A criminalidade rua.
Aí a gente pode destacar aí os crimes patrimoniais, os crimes contra a vida. E a origem, né, desse termo colarinho azul está ligada justamente na gola do macacão dos operários de fábricas, né? Por isso que agora, e se tratando de crimes do colarinho azul, a gente acaba, né, empregando a cifra negra para se referir àquelas infrações penais desconhecidas oficialmente pelo sistema de justiça criminal e acabam aí não sendo investigados, não sendo punidos. E o Arnold Pilgram, ele acaba desenvolvendo isso, né? Ele acaba desenvolvendo essa análise dentro desses fatores, né, do não registro. Por que as pessoas não comunicam ao Estado o que está acontecendo? E aí então surgem os filtros, né? Ele estabelece aí esses filtros. E o primeiro deles é o filtro da criminalização primária. É o primeiro filtro que o Arnold Pilgram coloca, né, para o nosso estudo. E quando nós falamos nesse filtro da criminalização primária, a gente vai estar encontrando justamente falhas na nossa legislação, né? A gente encontra aí falhas na nossa legislação, que nós podemos dividir aqui em 3 modalidades. Nós podemos falar em ausência de criminalização, né? Muitas condutas não são criminalizadas por lei, ou demoram para que isso aconteça. Nós temos uma criminalização muitas vezes dúbia, confusa, lacunosa. Nós não tínhamos, por exemplo, até pouco tempo atrás, um conceito. Nós tínhamos, aliás, né, uma lei que falava de crime organizado, mas não definia o que era crime organizado. A 9.034 de 95. Depois isso foi alterado, né? Mas ficamos um grande período sem ter na lei o que era crime organizado, ou seja, uma confusão, né? Conceitos, né, confusos. E também, muitas vezes, nós temos uma criminalização excessiva. Encontramos aí penas desproporcionais às condutas praticadas pelo agente, como, por exemplo, a falsificação de cosmético é enquadrada como medicamento, é crime hediondo, com pena de 10 a 15 anos de reclusão. Olha aí a desproporcionalidade, né, que nós temos na dosagem da pena. E aí o segundo filtro criado por Pilgram é o filtro da notitia criminis. Nesse filtro aqui, a gente se depara com a ausência do registro da ocorrência. Muitas vezes, né, a descrença na justiça, o alto risco de uma vitimização secundária, falta de expectativas reais, né, desestímulo mesmo, o risco de perder dia de trabalho, levam a vítima a não denunciar o delito à polícia, às autoridades constituídas. E aí, nesse caso, né, é a própria vítima que está contribuindo para a impunidade, né? É a própria vítima que acaba contribuindo para a impunidade. Um outro filtro é o filtro da abertura da investigação. Esse filtro aqui, ele observa a ausência de instauração de inquérito policial para a apuração da materialidade e da autoria do delito. E isso pode ocorrer, né, e o Pilgram coloca que isso pode ocorrer, primeiro, por falta de uma estrutura material. Então não se instaura inquérito policial, talvez por falta de estrutura material da polícia ou do próprio Ministério Público. Ele também fala de uma falta de estrutura humana, né, nas delegacias de polícia, né, os órgãos públicos responsáveis pela investigação criminal,
falta ali gente, né? Falta uma estrutura humana. Ele também fala da falta de conhecimento técnico, ou seja, a ausência de um profissional habilitado, né, sobre temas específicos. Então, muitas vezes não tem perito habilitado para atuar na bolsa de valores, em crimes de lavagem de dinheiro, né, em áreas contábeis. Outro filtro que ele estabelece é quando existe a notícia de corrupção na estrutura estatal. E aí não se instaura inquérito para investigar isso. Ele fala também do desestímulo dos agentes públicos. Ele fala da infiltração criminosa de agentes públicos no crime organizado e da omissão do Ministério Público, né, no seu dever constitucional de controle externo da atividade policial. Um outro filtro que o Pilgrim coloca para a gente é o filtro da investigação. Aqui ele fala que o inquérito foi instaurado, mas a investigação ela apresenta várias deficiências. Deficiências no processo de apuração da autoria e da materialidade. E aí o Pilgrim coloca para a gente que muitas vezes vítimas e testemunhas não colaboram para a elucidação do delito. Falta recursos técnicos. Temos uma morosidade, né, uma burocratização, eu costumo dizer, né, uma cartorilização do inquérito policial. O inquérito policial ficou muito formal, cada vez mais formal, ele tem que ser cada vez mais rápido, mais prático. Pilgrim fala também que muitas vezes vítimas e testemunhas são ameaçadas pelos integrantes das organizações criminosas, muitas vezes em casos que envolvem agente público. Pilgrim fala também que nos crimes funcionais, as investigações elas são corporativistas. E nos crimes financeiros, a investigação ela é manipulada. E aí a grande maioria desses delitos tem aí seus inquéritos arquivados. Ele fala também do filtro da abertura do processo. E aqui são aquelas situações em que a pessoa teve investigação, mas que não tem processo. Falta a denúncia. O Ministério Público propõe aí arquivamento do inquérito. E aí ele cita casos, né, que a legislação acaba favorecendo, como por exemplo, a suspensão do processo, né, e do curso prescricional do artigo 366 do Código de Processo Penal, as imunidades parlamentares, né, que seriam fatores aí do filtro da abertura do processo. Ele fala também do filtro da comprovação legal e judicial do delito. Filtro da comprovação legal e judicial do delito. Então ele fala muitas vezes que vítimas e testemunhas acabam tendo medo, né? Demonstram ali medo. E aí você pode perguntar, mas não existe programas de proteção às vítimas e testemunhas? Existem, mas muitas vezes isso acaba sendo falho. Muitas vezes o processo ele está instruído com provas ilícitas, provas não jurisdicionalizadas. Vítimas e testemunhas muitas vezes acabam desaparecendo pela demora, pela morosidade da justiça. E um ponto, né, que eu destaco, que o Pilgrim coloca, mas que eu destaco, é o atraso, né, tecnológico da justiça. Assim, hoje isso vem mudando. Aliás, a pandemia
trouxe uma mudança importante, interessante. Mas até pouquíssimo tempo atrás usava-se muito carta precatória. Hoje, questões online, audiências online, isso facilitou demais. Mas usava-se muito carta precatória. Outro filtro que o Pilgrim coloca para a gente é esse filtro da justiça territorializada versus uma criminalidade globalizada. Ora, hoje o crime está globalizado, né? O narcotráfico, o tráfico de mulheres, de crianças, de órgãos humanos, de armas, de animais, corrupção internacional. Hoje nós temos uma internacionalização do criminoso, ele se tornou muito mais poderoso. Hoje, nos crimes cibernéticos, por exemplo, nós temos também as vítimas sendo globalizadas. O cara pode ir lá, da Europa aplicar um golpe em alguém no Brasil. E nós temos, por exemplo, também a questão do meio ambiente. Olha aí a globalização, inclusive, dos bens jurídicos. Temos uma falta de cooperação internacional. E o grande problema, um despreparo tecnológico da justiça criminal ainda para enfrentar tudo isso. O outro filtro que o Pilgrim coloca para a gente é o filtro da condenação. Então, muitas vezes na hora da sentença, o juiz acaba tendendo a aplicar, a reconhecer a presunção de inocência. E muitas vezes, a prova que foi produzida no processo, ela é ilícita. Comprova a autoria delitiva, mas ela não pode ser usada para condenar. E o Pilgrim também critica demais o tribunal do júri. Ele critica muito o Instituto Tribunal do Júri. Ele fala da irracionalidade do sistema jurídico. Olha isso, no que diz respeito ao julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aí ele faz essa crítica contumaz ao Tribunal do Júri. Temos mais um filtro aqui, que é o filtro da prescrição. E aí ele fala, o que leva à prescrição, infelizmente, é a morosidade da justiça, Prescrição acaba sendo aí fruto dessa morosidade. E aí nós se deparamos aí com multiplicidade de prescrições, A prescrição da pretensão punitiva, a prescrição da pretensão executória, a prescrição intercorrente, a prescrição retroativa, então acaba elevando a prescrição. E o último filtro estabelecido por Pilgrim é o filtro da execução efetiva. E aí, claramente, mais uma vez chegamos nas falhas do sistema com relação à execução da pena. E aí ele fala de inúmeros mandados de prisão que não são cumpridos. E aí ele critica, fala muitas vezes por corrupção. A própria corrupção. Fala da indústria das fugas, do sistema penitenciário. Da inexistência de um estabelecimento prisional adequado aos regimes fechados, semiaberto e aberto. Critica também as penas alternativas, no que sentido, Que eu até acho interessante isso, porque ele fala da inexistência de uma política de fiscalização, o descumprimento da transação penal e a individualização inadequada da pena. Então, aí dentro desse filtro da execução efetiva. E quando nós falamos, então, nessas cifras, eu gosto de elencar aí algumas delas. Eu quero falar sobre a cifra dourada com vocês. Cifra dourada, que é um subtipo da cifra negra,
que está relacionada aí às infrações penais da elite. Aquelas infrações penais da elite, né, que não são reveladas ou que não são apuradas pelo Estado. Aí nós podemos citar aí crimes de sonegação fiscal, falências fraudulentas, lavagem de dinheiro, crimes eleitorais, crimes ambientais. A doutrina, né, a criminologia, a doutrina criminológica, ela utiliza-se do termo cifra dourada para designar o índice de crimes praticados por aqueles criminosos diferenciados, ou seja, por indivíduos das altas classes da sociedade, que se valem de seus conhecimentos técnicos, da habilidade profissional e da influência pessoal ou política para consumarem intentos delituosos, que, via de regra, consistem exclusivamente em violações ao sistema financeiro, ao sistema econômico, ao sistema fiscal. O professor de criminologia, Eduardo Cabet, ele sustenta a existência da cifra dourada, que representa, na visão dele, a criminalidade do colarinho branco. Ele define como sendo práticas antissociais que são impunes do poder político e econômico, que levam aí a nível nacional e internacional em prejuízo da coletividade e das pessoas em proveito das oligarquias econômicas financeiras. Essa expressão, né, colarinho branco, foi difundida pelo americano Edwin Sutherland, quando ele se referiu aos crimes cometidos por indivíduos de respeitável e elevado status social em relação às suas ocupações. Então, está ligado aí ao homem do negócio. E aí há uma tendência, infelizmente, de não castigar esse tipo de infração na esfera criminal. Então isso tudo acaba levando aí a essa ideia, a esse conceito da cifra dourada. E aí nós temos também a chamada cifra amarela. O que vem a ser a cifra amarela? São aqueles crimes, são aquelas ocorrências praticadas com violência policial. Isso mesmo, são aqueles crimes praticados com violência policial contra indivíduo da sociedade que acaba temendo por represália, ele teme por represália das instituições integrantes da segurança pública. E aí ele deixa de denunciar os agressores aos órgãos públicos de fiscalização, como aí as corregedorias, como aí as ouvidorias. A cifra amarela é isso, O cara fala, não vou denunciar não, vai ter corporativismo na investigação, não vai virar nada e ainda vai sobrar para mim. Dentro desse contexto, a gente tem também a chamada cifra cinza. O que é a cifra cinza? Vamos lá. A cifra cinza são aquelas ocorrências policiais registradas nas delegacias e que são solucionadas na própria delegacia, morrem ali. A própria delegacia, ela soluciona essas questões. Então, por exemplo, são aqueles crimes em que não se oferece, por exemplo, a representação num crime de ação penal pública condicionada à representação. E aí a vítima não representa e a coisa fica parada ali. São aquelas ocorrências que o delegado às vezes conversa e soluciona. E isso não dá continuidade, e aí é chamado isso de cifra cinza. E a última espécie de cifra de relevância é a cifra verde, que são aquelas ocorrências
que não chegam ao conhecimento do Estado, dos órgãos policiais, que são ocorrências relacionadas ao meio ambiente. Por exemplo, pichações de muro, por exemplo, ferimento ou mutilação de animais silvestres, as rinhas de galo. Então isso acaba sendo aí, né, ocorrências que não se leva e que não chega ao conhecimento das autoridades. Ok? Então esse é o ponto importante que eu reputo aí dentro das cifras, dentro dessas estatísticas. Nem toda ocorrência é comunicada à polícia, nem toda ocorrência a polícia toma conhecimento e isso acaba dificultando, né, de grande maneira aí o trabalho dentro, né, do número real da existência da criminalidade. Ok? Depois você faz aí os exercícios aqui do Tec Concurso para aprofundar cada vez mais aí o seu conhecimento e nós voltamos com mais temas aqui da nossa criminologia.